8h52, já voltamos com o nosso Folha no Ar, que tem o patrocínio de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina. E o apoio de Green Energia Solar. Campos com tempo bom, previsão para hoje de 34 de máxima, ventos fortes no fim da tarde, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, e também confirmados aí o alerta da Defesa Civil. Hoje, sexta-feira, 29 de julho, com Arnaldo Neto na bancada, estamos conversando com o presidente da Câmara de Vereadores de São João da Barra, o Elísio Rodrigues. Arnaldo, deixa eu abrir aqui e convidar você para fazer a gentileza. Abre aí esse bloco aí. Vamos lá, Nogueira. Elísio, esse ano tem eleição, né? Estamos já no período pré-eleitoral, as convenções já estão acontecendo, e São João da Barra tem algumas questões atípicas para uma eleição desse poste de deputado. Um tabuleiro que a gente nunca viu. Nós temos a ex-prefeita Carla Machado como pré-candidata a deputada estadual, o deputado Bruno Dauaire, que tem domicílio eleitoral na cidade, também pré-candidato à reeleição. Temos o Márcio Nogueira, segundo colocado na última corrida à prefeitura, como pré-candidato a deputado estadual. Temos o Elísio. Temos o apoiado pelo Elísio, que é o Rodrigo Bacelar, como eu falei, um deputado que tomou uma proporção muito maior a partir do cargo de secretário de governo do Estado, e é o seu aliado, como você mesmo colocou no bloco anterior. Além do Enes, está até assistindo a gente, o Enes Pinto, que hoje figura como pré-candidato a deputado federal, mas aí acaba sendo uma outra eleição. Mas nesse jogo para estadual acaba tendo mais, uma articulação maior, são mais nomes nesse tabuleiro. Você acredita que, você mesmo, quando Carla renunciou, eu ouvi alguns vereadores, inclusive você, e você falou, provavelmente Carla vai ser a mais votada na cidade, né, confirmada a candidatura dela a deputada estadual. Mas você acha que o quantitativo de voto desses deputados influencia de alguma forma no tabuleiro que já se constrói para 2024, no qual você aqui mesmo já se colocou como pré-candidato a prefeito? O resultado da oposição ante o desempenho de Carla pode influenciar já na construção desse caminho para 2024? Olha, eu não parei para fazer essa radiografia, não. Com certeza, depois do resultado, né, vamos fazer essas comparações, outras pessoas, né, irão fazer também, isso é fato. Eu não parei para fazer cálculos. Às vezes pergunto, quantos votos o Rodrigo vai ter lá em São João da Barra? Não sei. Vou trabalhar como sempre trabalhei, né, para dar o máximo que eu puder, mas não dá para falar em votos. Pode ser 1.500, 2.000, 2.500, não sei. Né? Mas com certeza isso é uma base, E muda todo o cenário, né? Uma previsão sem Carla candidata, né, para Bruno, para Rodrigo, para Márcio, e com Carla candidata muda tudo. É uma candidata que tem apoio hoje de 5 vereadores, vamos falar assim, né, incluindo a Joyce, né, que entrou agora, tem o Julinho que está como secretário, vários secretários, vários suplentes, né, uma candidatura da cidade, tem a máquina, e então muda todo o cenário. Né, prova disso, acho que Bruno teve 2.500 quando ela foi candidata, né, e depois teve 3.500, então muda tudo. Quem tinha intenção de ter 1.000 votos na Barra vai ter 500, quem tinha intenção de ter 4 vai ter 2 e assim sucessivamente. Isso vai mudar todo o cenário. Agora, o que muda também são 3 candidatos de São João da Barra, vamos falar assim, né? O Bruno, domicílio eleitoral, o Márcio também, que já foi conhecido nas urnas também, hoje é mais conhecido pela população, e outros candidatos que outros vereadores e outras lideranças vão apoiar também, já compromissos, já firmados, já bem antes do Márcio lançar candidatura, bem antes da Carla Machado lançar candidatura, já vários políticos já tinham seus compromissos em relação a isso. Né? Mas eu vejo que pode sim ter alguma influência em relação a isso, mas Carla não é candidata em 2024, ela vai ser uma apoiadora, com certeza, acredito, da Carla Capucci. Eu acho que vai depender muito dessa atuação da Câmara, né? Como que a oposição
vamos falar assim, os possíveis candidatos para 2024, como que vai ser, se vai ter união, se não, cada um vai tocar à sua frente, como que vai ficar, tudo isso eu acho que vai influenciar mais até do que o resultado das eleições. O que pode acontecer, o Márcio, por exemplo, se tiver uma boa votação, né, firmar de ser candidato a prefeito em 2024, pode acontecer. O Bruno Dauari, se tiver uma boa votação, também querer ser candidato em 2024. Então não dá ainda para falar sobre isso. Eu acho que o reflexo não é o principal reflexo para 2024. Eu acho que o principal vai ser o que vai acontecer depois dessa eleição de deputados, e não o resultado em si. Só uma coisa, vai ter o nós contra eles de novo? Porque esse ano virou uma loucura essa coisa de polarização, né? Infelizmente temos trabalhado muito aqui para que isso diminua essa coisa, que as ideias sejam debatidas somente na paz, ou seja, que todos os debates, discussões mais ou menos acaloradas sejam só no campo de ideias e não na violência, como infelizmente a gente tem visto acontecer. Vimos agora recentemente um caso muito claro, pelo menos, né, do que diz respeito, até um policial, ex-policial civil e federal, ontem aqui comentava sobre isso, aquele caso lá de Foz do Iguaçu, né? Então, o indivíduo matou o outro supostamente por conta de política. Isso é um absurdo, você matar o outro por conta de futebol, você nem de time, você alcança como é que é. A coisa do fanatismo, ela é tão surreal, tão ilógica. Por exemplo, você, homem, brasileiro, como todo brasileiro, gosta de quê? Futebol. Toda criança gosta. Uma coisa, não quer dizer que você seja diferente, melhor ou pior, estou falando. Você vê que isso não faz sentido, não tem lógica. Então esse fanatismo por futebol não tem lógica, imagine por político, né? Vai ter nós contra eles então lá, assim, nesse sentido de polarização? No meu caso, falando assim em relação ao meu caso, ao nosso grupo, né? Eu como líder do grupo, eu tenho, nosso grupo que eu falo é o meu grupo, né, de apoiadores, eu tenho falado muito isso e a nossa campanha, tanto, né, municipal como essa estadual, é uma campanha muito de paz. A gente não tem essa questão, a gente vai no diálogo, conversando, e eu principalmente não vou entrar nesse debate, questão de presidente. Eu acho que cada um tem o direito, né, de escolher o seu, qual caminho tomar, de que maneira se posicionar. Só não dá para eu falar que você está errado, que eu estou certo, né, que por isso e por aquilo. Eu acho que isso é uma coisa que não dá para ficar debatendo. Eu não vou debater em relação a quem é melhor, quem é pior, por isso, por aquilo, muito menos com deputados, né? Eu vou lutar para dar o voto para quem eu estou apoiando, com as minhas convicções, né, buscando o resultado que a gente espera em relação ao apoio para o nosso município, apoio em relação às obras, em relação aos projetos e outros, mas também não vou ficar ali, não voto em Carla porque isso e aquilo, não voto em Matos Nogueira porque isso e aquilo, não voto em Bruno, não vou entrar nessa linha. Eu vou buscar o meu voto, né, junto aos meus apoiadores, e cada um fica livre para apoiar quem quiser, de acordo com as suas convicções. Eu só falo o seguinte, tem que se analisar bem, que às vezes aquilo que é demonstrado pelos políticos no momento da campanha eleitoral, depois da campanha não vai ser a mesma coisa. Não vai ter beijinho, não vai ter foto, não vai ter abraço, não vai ter promessa, não vai ter nada. Na campanha tudo isso tem, e a população tem que pensar realmente nisso. Pensar em tudo que nós já passamos, né, tudo que já aconteceu e o que mudou, né? Então, vamos ver o que a população vai poder esperar também depois dessa eleição. Isso eu até falo, mas cada um vai ter o direito de buscar o seu voto, não vou debater, não vou entrar na questão presidencial. Governador, o meu apoio para o atual governador, que é do meu partido, o PL, mas também não vou questionar quem, né, tem outra ideologia. Eu vim com uma pessoa do Rio, é uma universitária, né, veio de carona com a gente no Rio, junto com as duas pessoas, e falando em relação, ela vota no Freixo, falando os motivos dela. Eu não concordo, mas em nenhum momento eu debati com ela, não faz isso, não. É uma opção, eu acho que o caminho é por aí,
E em relação às pessoas que passam do limite, né, em relação à morte, a própria facada do Bolsonaro, as agressões verbais ou físicas, seja ela qual for, eu vejo que isso é muito da pessoa. Ele usa a política como motivo, né? Igual o cara que vai lá, mata a esposa, a mãe e as filhas, que mata o pai, que mata o filho, que atira no outro por qualquer coisa, uma discussão na rua, de trânsito. Eu vejo que isso é da pessoa. A política é só mais um motivo que eles usam para poder fazer o que tem que fazer. Então, não é só pela questão política, é porque o cara está predestinado mesmo a fazer alguma ação ali e seria de outra maneira se não fosse na questão política. Você falou que o governador é do seu partido, o presidente também. Mas também. Mas mesmo assim, você... hoje a Carla, pelo Washington Quaquá, eu falei que o Quaquá, à época, ele colocou Carla como uma coordenadora regional da Não, hoje já da candidatura do Lula, né? Tem essas questões de legislação. Hoje da candidatura do Lula. Já teve convenção do PT. Enfim, e a Carla Capucci aqui na semana passada também falou da sua preferência pelo Lula. Você não vai se posicionar na corrida presidencial com o seu grupo político? Olha, o meu grupo político, na outra eleição, em 2018, eu acabei acompanhando o grupo político, né, qual pertencia, né, da ex-prefeita. Votei, né, no Haddad, votei no Ciro no primeiro turno, né, porque eu era do PDT e votei no Ciro. No segundo turno, votei no Haddad. Né, nessa eleição, e no meu grupo político, 99%, né, votava no Bolsonaro, e a gente lidamos muito bem com isso, né, sem... Hoje, né, eu vou caminhar, né, a princípio, né, com o Bolsonaro, né, pelo meu partido, 22, e tanto federal, estadual e também governador e presidente, todos do PL. Né, o Altineu Cortes, né, é o presidente estadual do PL, e também o Rodrigo Bacelar, também do PL, o governador Cláudio e também o Bolsonaro. Agora, a gente falou um pouco dessa questão dos reflexos da eleição de 22 em 24 em São João da Barra. Mas a gente tem que pensar também que uma eleição acaba puxando a outra. A gente que acompanha o bastidor, a gente sabe muito bem disso. 2020 não tinha condições da oposição chegar. Era uma campanha atípica, né? Nós tínhamos uma campanha em meio de pandemia, o governo moendo, com a máquina na mão, é mais difícil você tirar, e Carla tem um recall. A Carla foi prefeita 2 vezes, elegeu sucessor, voltou com uma votação expressiva, é uma liderança consolidada, acho que isso não se discute. Pode se discutir as ações do governo dela, são totalmente discutíveis. Isso. Agora, quanto à liderança política, é um fato. Né? Consolidado. Né? Então, assim, para a oposição ganhar aquela eleição, nem se juntasse todo mundo, não seria difícil. Nem se juntasse todo mundo. Mas houve uma divisão que foi ainda mais prejudicial. Muitos pré-candidatos. Você mesmo colocou aí a possibilidade do Márcio Nogueira poder se cacifar nessa eleição, a possibilidade do Bruno Dauaire se cacifar nessa eleição, e tem você com a pretensão já declarada também. Vocês três têm diálogo? Há possibilidade de uma aproximação e de uma composição já a partir de agora, digo, depois do resultado das urnas, pensando em 2024? Não, o que eu posso falar é que eu não tenho nenhuma rejeição, pelo contrário, até tenho um bom diálogo lá com o Márcio, né, com o Bruno também, não tenho nenhum problema com os Dauares, mas eu acho que isso é um assunto que a gente vai ter que tratar lá na frente. Hoje o objetivo é apoiar nossos candidatos. Hoje eu me coloco como candidato, então, assim, em relação à composição, a gente tem que analisar isso lá para frente. Né? Tem que saber o que a população quer. Talvez a população quer um novo, a população... tem que se decidir isso lá na frente. Porque a gente não pode fechar as portas. Eu acho que o diálogo tem que existir, entendeu? Assim como eu já falei, que a atual prefeita, a gente está aberto ao diálogo, para estar conversando, né, para ver em relação às ações do governo. Mas se falando em candidatura, acredito que todos hoje têm esse objetivo. Agora, de acordo com o resultado da eleição, de acordo com o propósito de cada um, isso pode ser mudado a partir de 2023. Qual o objetivo? Eu quero vir para marcar posição. Eu quero vir por outro objetivo. Não. A gente entende que o governo, né, não está legal, que a gente tem que ocupar esse espaço. Vamos unir.
né, em prol de um objetivo, vamos dividir, aí vai depender do objetivo de cada um. Eu acho que cada um se respeitando agora nessa eleição já é o ponto crucial para ter diálogo, né, mais na frente e entender de que maneira cada um vai se posicionar. Né? Eu acho que o diálogo sempre é o melhor caminho, né? Mas o que não pode é, como eu falei, a ex-prefeita chegar, não, a minha candidata é fulano e acabou, esquece quem tem vontade, esquece quem planejou, esquece... E isso não dá para acontecer. Agora também não tem vaidade. Eu acho que eu estou trabalhando para isso, né? Vou tentar estar o melhor possível no momento certo, lá na frente, mas a gente tem que realmente manter o diálogo, mas hoje não tem nenhuma conversa de alinhamento, de estar com A ou com B, não tem. Quando Carla Machado nomeou Carla Capucci secretária de assistência, da parte da assistência social, foi um recado público de que estava preparando a Carla Capucci para a sucessão. Pelo menos foi a leitura que alguns nomes, inclusive do próprio governo, fizeram, e eu cheguei a publicar isso à época, claro, respeitando a prerrogativa constitucional de sigilo de fonte. Você, que à época fazia parte do grupo, teve a mesma leitura? Foi daí que começa você marcar sua posição como pré-candidato também a prefeito para 24? Não, isso daí, quem está na política já entendeu isso durante a campanha, né? Quando veio aquela questão das Carlas, né? Aquele movimento, aquilo ali já estava tendo um direcionamento. A questão da assistência social foi só uma confirmação, né? Foi só uma confirmação em relação a isso. E a gente entende os motivos, entende o porquê, né? Carla, né, é difícil né, alguém que pudesse substituí-la, né, em relação a isso. E isso já estava desenhado na eleição, todos nós já tínhamos esse desenho na eleição. E na campanha eu fui muito transparente. Nessa campanha de 2020, eu já falei que queria ser eleito, mais votado, que queria ser o presidente da Câmara e queria ser o sucessor de 2024. Eu já fiz a minha campanha falando o que eu desejaria. Eu não me arrependo de nada disso, eu sou assim, eu não tenho medo de falar essas questões, esse tipo de assunto. É melhor do que você ficar se escondendo, né, amarrando o jogo para poder ganhar tempo. Não era interessante, de repente, tivesse esse posicionamento agora, mas você já me entrevistou várias vezes aqui, o Cláudio, e eu nunca escondi, né, e vou continuar assim, sendo transparente. Não adianta eu falar, não tem interesse para ganhar tempo e evitar algumas questões. Eu vejo que o que eu penso, o que eu planejo, eu falo e vou atrás do meu objetivo. Elias, a gente já estourou o tempo aqui, a gente tinha mais assunto para a gente tratar, mas eu vou voltar à entrevista de Carla Capucci em 2 pontos. Nogueira que gosta dessa parte, mas eu só vou fazer uma e você faz a outra. Combinado. Vamos lá. Combinado agora, tá, gente? Combinado. Carla Capucci aqui, na semana passada, ao avaliar a gestão da ex-prefeita Carla Machado, deu a nota 9,9, porque diz que não tem perfeição, perfeito só Deus, que concordo plenamente com ela, não na nota, mas nesse ponto. Perfeito só Deus, realmente. Mas ela deu 9,9 à gestão da ex-prefeita Carla Machado. Quando a gente fala de gestão da ex-prefeita Carla Machado, acho que é esse histórico que a gente falou agora, de quase 20 anos de poder do mesmo grupo político. Qual a sua nota à gestão da ex-prefeita Carla Machado? Eu já cheguei a dar essa nota aqui, né? Eu acho que na última entrevista aqui, né, eu separei os pontos, eu falei em relação à atuação dela na pandemia, eu dei uma nota melhor. Em relação a obras, investimentos e relação com Câmara, eu dei uma outra nota. Eu acho que era importante a gente definir e diferenciar, né, a questão da pandemia, que realmente o município atuou de forma, né, efetiva, né, conseguiu muito recurso, com equipe qualificada, procurou ter os equipamentos necessários, né, para poder salvar as vidas ali naquele momento, mas aí não baseando só, porque muita gente quer falar só não fez por conta da pandemia. Eu sempre faço uma avaliação lá de 2017, onde o município saiu daquela crise que veio retomando, né, em 2018 já poderia ter feito alguma coisa, 2019 várias emendas, né, fruto da eleição de 2018, várias emendas de várias obras no município. O município recebeu essas emendas e não foram tratadas da forma que deveria, tanto é que não saiu obras naquele momento.
Perdemos agora, se não perdeu, está perdendo, desde 2019, 5 milhões e meio para fazer saneamento em Barcelos todo, ali, estação de tratamento, canalizar tudo. A gente está muito atrasado em relação a essa questão de água potável e em relação a saneamento no nosso município. Então, a gente perdeu 5 milhões e meio. Então, foi uma época que se alegava falta de recursos financeiros ou instabilidade na arrecadação, mas também não teve o tratamento devido às emendas e os recursos que chegaram em 2019, a Maria Carinda do Açu, a Rua da Ômega Tour e a outra Rua do Pequena Isa, essa obra de Barcelos, essa sim saiu, e outras obras que não avançou com de recurso já em caixa, fruto de emenda. Então, em relação ao outro período, eu acho que eu dei a nota 6, eu acho, aqui na outra entrevista. Agora, em relação na pandemia, a gente pode falar que sim, foi uma nota 8, 9. Né? Eu acho 9,9, eu acho que apelou um cadinho, mas também é uma opinião dela. Eu acho que ela tem essa visão por um outro ângulo, né? E nós temos, né, de um ângulo diferente, enquanto vereador, enquanto cobrado pela população, enquanto sendo acessível, respondendo as mensagens do WhatsApp, na rede social, na entrada da Câmara, no nosso gabinete, recebendo a população. Nós temos uma visão diferenciada de ela, que às vezes estava em uma secretaria, estava de outra forma, não tinha esse contato que nós vereadores, nem a cobrança que nós vereadores, né, tivemos nesse período. Então, realmente a avaliação dela é por um outro ângulo, e nós, enquanto vereadores atuantes, né, tivemos a avaliação, eu tive a minha avaliação de um ângulo diferente. 6,9, 15, 7,5 a média, então. Pode ser. Isso 9 quando a pandemia. Da pandemia. O município realmente ele buscou atender da melhor forma, e foi fundamental, né, para que vidas fossem salvas, né, não tivesse um número de mortes ainda maior. Mas, porém, né, usaram a pandemia para justificar toda a inércia do governo desde 2017, né, até o final de 2020, e o ano todo de 2021, que também, né, nada avançou. Para fechar da minha parte, eu vou te pedir duas notas, com a permissão do Arnaldo aqui. A gente falou uma e uma, eu vou pedir duas. Uma para a Câmara Municipal, e aí você se autoavalia, avalia seus companheiros, e para os 100 dias da Carla Capucci. Quais as notas? Olha, para a Câmara Municipal eu vou colocar ele uma nota 8. Eu acho que a gente procurou avançar bastante, né? Tudo que eu pude fazer, né, nesse período de 2 anos, né, que vai ser o total hoje, né, 1 ano e 6 meses. Eu procurei fazer tudo que pude. Tive o apoio dos demais vereadores, isso é muito importante, ter o apoio da Câmara Municipal. Né? E para a atual prefeita, eu vou colocar uma nota aí, 8 também, porque as iniciativas desse início, né, são, tirando a parte política, né, que depois eu vou explicar porquê, mas as iniciativas de resolver o problema da iluminação, que a gente apanhava bastante, né, sofria, um amigo ligar, pedia, me intercede que eu preciso trocar as lâmpadas, meu pai está acamado em casa, mora lá sozinho com a minha mãe, está perigoso, e você impossibilitado de fazer alguma coisa. No meu bairro lá, eu tive que assassinar um menino em praça pública lá, por conta da escuridão ali. Eu mesmo subi no poste, coloquei uns refletores de LED para iluminar uma praça, isso a gente falando 2 anos, 3 anos sem iluminação, né? Então, esse problema já resolveu, e isso foi muito importante. É o que eu falava, era só colocar a licitação na rua e contratar a empresa, porque dinheiro tinha. E anunciar outras obras. Pelo que eu vejo, ela também tem se mostrado, voltando na pergunta lá de trás, se mostrado, né, solícita ali e com boa vontade de executar as questões das emendas impositivas, porque é o vereador que está sugerindo, mas quem executa é o executivo, também é uma obrigação do executivo. E a gente torce isso, que ela possa seguir fazendo as melhorias para o município,
né, não pegar aquela parte ruim da ex-prefeita, de falta de diálogo, né, daquelas questões que a gente vem questionando. É uma parte negativa, é que ela vem na mesma linha, né, da ex-prefeita, né, tentando cooptar as lideranças, as pessoas ligadas aos vereadores, oferecendo cargos, nomeações e outras, né, questões da máquina administrativa, mas é uma escolha e vamos avançando. Mas em relação ao nosso ponto principal, que é a questão administrativa, e que a gente recupere o tempo perdido da falta de investimento ao longo de anos em São João da Barra, a gente pode dar essa nota 8 também e torce que isso continue nesse caminho, é o nosso objetivo. Amigo, 9h17, agradecer pela visita, pela presença aqui nos estúdios, desejar lá um bom retorno à sua terra. E esperamos em breve, né, estar de volta aqui também com outras notícias, com outras novidades. Eu não sei, não sou nenhum... Como é que é o nome daquela mulher que morreu, meu Deus do céu? A mãe de Ná, obrigado, Beto. Não sou nenhuma mãe de Ná. Aquela mulher que morreu só era para adivinhar também, né? Boa! Várias mulheres morreram. Eu esqueci que ela era... Você queria falar desse Gonçalves? Oh, meu Deus do céu. Não, aí ia embolar o meio de campo todo. Mas assim... daquela ela era médium, né? Ela fazia aquelas previsões. Não sou nenhuma mãe de Ná, famosa, né? Mas eu estou prevendo que vai sair um café aí. Apesar de que você não toma muito café, né? Então tem que avisar a Carla que é o primeiro cafezinho da manhã, né? É só um café. Eu digo o café entre você. Na verdade, eu acho que seria legal, aqui, né? Que ela pudesse ir à Câmara Municipal, falar das suas pretensões, falar do seu planejamento, até porque a Câmara às vezes não está cobrando às vezes uma coisa que já está no planejamento para sair, né? Eu acho que isso seria uma forma, não seria questão de política, seria questão administrativa, né? Poder legislativo, poder executivo, traçar algumas ações e para poder ela cobrar da Câmara, né, alguma ajuda, algum posicionamento, tem que falar o que espera da Câmara, né? Espera que a Câmara ajude em determinada situação, qual é o planejamento. Eu acho que é importante, né? Agora, se não acontecer, ela vai tocar as ações dela lá, vamos tocar as nossas ações aqui na Câmara, mas o objetivo sempre tem que ser a população. E a questão política, né, o meu posicionamento eu já falei, mas vamos tratar disso, né, em relação à campanha lá na frente. Agora a gente tem que recuperar o tempo perdido, porque enquanto vereador eu quero chegar para o meu filho que tem 11 anos e falar, ó, enquanto vereador conseguimos avançar assim, desse jeito, aquilo ali foi um nosso pedido, aquilo ali nós conseguimos direcionar no orçamento, né, através de emenda, porque a pior coisa para um vereador é quando alguém pergunta, e aí, depois de 3 mandatos? E eu já fiz essa pergunta a alguns vereadores que já perderam a eleição, que já não são mais vereadores. E aí, qual foi o legado? O que você hoje pode falar de realização enquanto foi vereador? E isso é uma preocupação, porque se o executivo não tiver diálogo e não entender, né, o papel da Câmara de Vereadores, você entra no mandato e sai do mandato sem poder falar nada de realização. Mais uma vez, bom dia, obrigado. Sucesso para o senhor. Eu que agradeço, né, o convite, é muito importante, né, estar aqui falando, debatendo alguns pontos, né, estarei sempre que for convidado, né, e sempre aí à disposição. Agradecer o Arnaldo, a você pelo carinho de sempre, né, e sempre que precisar ou tiver que esclarecer alguma coisa, estarei aqui falando o que eu penso. E eu sempre falo, às vezes o que eu penso e o que eu falo pode não ser nem o correto, mas é o que eu acredito. Perfeito. Tem alguns comentários aqui, Arnaldo, inclusive tem até pergunta do... já falou sobre o projeto da nova Câmara. Eu peço desculpas aos nossos ouvintes, seguidores, pessoal que comenta, que a gente tenta o máximo de vezes explorar aqui essa interatividade que é tudo hoje, né? Até depois eu vou pedir o Vitinho, se for possível, interaja lá com o pessoal da internet aqui, Vitinho, tá? Por favor, meu querido. E tem até pergunta do Edmundo Siqueira, que é companheiro em relação nosso, à cultura, né? Com relação à cultura.
Mas é assim, para quem sabe também do outro lado da nossa situação, o rádio é ao vivo. Ao vivo tem tempo cronometrado. Você já extrapolou aqui 22 minutos. Você não sabe o descarrilhamento que dá isso durante toda a programação que já está prontinha. Então a gente vai ter que, assim, não há problema algum, né, quanto ao senhor, é nossa parte aqui que a gente tem que se reajustar aqui, tirar uma musiquinha dali, outra daqui. Então a gente tenta se justificar, se é que é possível, aqui com a nossa audiência. Arnaldo. Nogueira, valeu, volto agora dia 15 de agosto, né? Tem um tempinho. Graças a Deus, né? Tem um tempinho, então tem... E se não voltar quando que você sexta, ganha? Né? Quanto que você ganha? Não, para aí, vou perguntar isso não, vereador, desculpa. Vamos discutir isso no ar? Vamos discutir isso no ar, meu diretor? Então vamos lá. Não, que eu vou... Mas no mais, agradecer o Não, Elísio. eu ia falar quanto que você ganha, não. Quanto tempo que você ganhou aí, perdão? 2 semanas, vai quase férias aí. Enfim, tá Graças a Deus, tá né, ótimo. rapaz? Mas eu devo voltar numa sexta-feira. Quanto tempo você está na empresa? Na Folha FM, desde que começou? 3 anos. Eu estou há 30 anos, eu nunca ganho uma semana, rapaz. Isso. Mas também bem feito. Arnaldo, você merece. Tá, você não ouve. Brincadeiras à parte, Claro. a gente volta sempre que precisar, é claro. Nogueira, do mais, agradecer ao Elísio pela participação. Acho que São João da Barra, por isso que estoura muito tempo, se deixasse a gente fazer um outro podcast aqui até 11 horas e tem assunto pra gente discutir. Agradecer ao pessoal de São João que tá ligado com a gente, sobretudo aqui comentando nas redes sociais. Desejar sucesso a Elisa, desejar sucesso a Carla, como desejamos a Carla Capucci, desejar sucesso para a cidade. Acho que a cidade tem muito a avançar e tem dinheiro para isso, né? Conversava com o Elisa recentemente, ele falava que a previsão é que São João da Barra chegue a 1 bilhão de orçamento para 2025. Nós estamos falando de uma cidade muito pequena, com a população que gira em torno de 40 mil habitantes. 1 bilhão é o orçamento que o próximo prefeito, seja ele quem for, né, vai ter aí muito recurso para fazer da cidade um exemplo para esse país. Está virando uma Maricá do norte do estado. Não, proporcionalmente já é muito grande, né? Se a gente pegar, por exemplo, em relação a Campos, é 5 vezes mais, né? E muitas vezes as pessoas não se atentam a isso, que São João da Barra tem potencial para crescer demais. Tomara que todos os investimentos que foram feitos sejam mantidos e que avancem ainda mais. Esse é nosso desejo, até porque eu não consigo falar que eu moro em Campos. Eu moro na Rua Beira Rio, Pontal de Atafona, onde eu nasci, cresci e pretendo ficar até quando Deus permitir que a gente fique aqui. No mais, Elísio, muito obrigado, sucesso. Eu que agradeço. Aproveitar só para agradecer aos ouvintes, a todos que interagiram ali na rede social, né, e fiquem todos com Deus e vamos juntos. Bom, 9h24, segunda-feira estaremos de volta então com o Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos. Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinação, e ainda o apoio de Green Energia Solar.